Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Praticamente meia-noite aqui virando a quarta para quinta-feira. Eu acho que esse 14 de janeiro deveria ser apagado da história do calendário do Guarani Futebol Clube, porque rapidamente eu começo falando pela eliminação da Copinha, né? Triste, decepcionante. O Guarani jogou com um a mais praticamente o segundo tempo inteiro, ou uma boa parte, uns 40 minutos. E não conseguiu fazer um gol no 15 de Jaú. Tudo bem, o 15 de Jaú teve o gol impedido, o Guarani empatou logo em seguida, não estava impedido, foi prejudicado pela arbitragem. No segundo tempo, teve um pênalti claríssimo no João, o juiz ignorou. E ainda o goleiro do 15 fez pelo menos uma defesa incrível. Mas nada disso é desculpa, nada disso justifica a discrepância de investimento, de planejamento, de organização do Guarani do 15 de Jaú é muito grande. Só digo que o técnico do 15 de Jaú da Copinha é um jogador do time profissional. Enquanto o Guarani foi com um staff enorme, com nutricionista, com coordenador, preparador de goleiro, massagista, auxiliar, enfim, técnico, enfim. Então, não acho que tá tudo perdido, essa molecada não é péssima, mas falhou na hora da decisão. Alguns jogadores, para mim, tiveram uma copinha decepcionante, outros foram bem instáveis. E agora é juntar os cacos e retomar o trabalho do Sub-20 em 2026. Tem muito jogador bom aí. Tem muito jogador de potencial. Não vamos começar tudo do zero só porque foi eliminado dessa vez, mas que é decepcionante e que seja um alerta para a carreira dessa molecada toda. Bom, feita essa rápido resumo aí da base, vamos para o que foi. Isso foi à noite, né? Então tô começando o Bom Dia pela noite. E aí, todo mundo foi dormir depois do jogo contra o Novo Horizontino, certo que o Matheus Costa seria demitido. Não aconteceu nada, né? Na noite, nós fizemos nossa live pós-jogo, não teve nenhum acontecimento. Acordamos na quarta-feira, lá para as 9, 10 da manhã, começou a pipocar a notícia que ele teria sido demitido. E ela foi ganhando atualizações, contornos ao longo do dia. Só que o Guarani não divulgou nada. E aí, lá pro meio da tarde, começou a ficar aquela pulga atrás da orelha. Mas ele foi demitido ou não foi? O que aconteceu com o Matheus Costa? E o Guarani calado. O Guarani sem se pronunciar. Foi soltar uma nota, nem foi pelos seus canais oficiais. Me parece até que tem uma pessoa nova cuidando da comunicação do futebol aí, experiente, hein? Rodado no mercado, hein? Passagem por times grandes, emissoras nacionais de TV, e parece que já teve aí a primeira crise para gerir. Essa nota, ela deveria ser mais explicativa. Digo isso porque no transcorrer da tarde começou a pipocar a notícia de que o Matheus de fato foi demitido, mas que isso causou a frustração ou o inconformismo dos investidores. E aí é que entra o negócio. Talvez muito mais do que discutir se o Guarani deveria ou não ter mandado o técnico embora, é essa figura do investidor, que até então não existia, né? Você pega as entrevistas do presidente, ele nunca falou que tem gente colocando dinheiro. A gente sempre ouviu esse boato, mas com a interferência no time, no elenco, no comissão técnica, eu acho que isso é inédito para um time que não é SAF. Porque esse tipo de decisão acontece numa SAF o tempo todo. O time tem dono, o dono vai lá e toma as decisões que ele quiser. Agora, o Guarani não é uma SAF, o Guarani é estatutária, o Guarani tem uma diretoria recém-empossada, uma gestão de futebol, etc, etc, que tem toda a condição de tomar suas decisões. E a decisão foi mandar o técnico embora, e ele foi comunicado do desligamento. Pelo menos nada disso está explicado na nota oficial do clube. Isso são informações coletadas pela imprensa. E aí, no meio da tarde, tudo muda de figura pela influência de terceiros. Não estou aqui para discutir se ter investidor é bom, se ter investidor é ruim.
Para mim, o ponto central é a mentira que a gente viveu esse tempo todo por parte da direção. A direção já foi perguntada mais de uma vez e sempre disse que o investidor, e aqui, pelo que disse a imprensa, é o Roberto Graziano. O Guarani, a sua direção, sempre posicionou dizendo que ele tem interesse no SAF, que ele pode ser um cara interessado a fazer uma proposta pelo clube quando o tema SAF vier à tona. Agora, que ele está colocando dinheiro no clube e tendo poder de uma decisão, mas de influência, é a primeira vez que a gente fica sabendo. E o clube, em nenhum momento, tratou de ou desmentir ou explicar. Então, ficou muito feio. Ficou muito feio para o Guarani como instituição, campeão brasileiro, centenário, vivendo mais uma turbulência. De manhã, o rumor sair de que o técnico foi demitido. De tarde, o rumor de que ele não foi demitido e que ele vai voltar a treinar o time. E que no meio disso tudo teve um comando por parte de terceiros que nada tem a ver com a direção estatutária do clube. Isso dá uma noção, isso dá uma dimensão da bagunça que é o Guarani, da desorganização que é a gestão do dia a dia do clube. Eu não sei até que ponto nós temos uma comissão técnica e uma gestão de futebol numerosa e ela é incapaz, e uma direção também, eles são incapazes de tomar decisão e sustentá-las. Imagina o Matheus se reapresentando nessa quinta-feira à tarde e falar: pessoal, voltei. Você imagina um jogador experiente como o Ralf, como o Luca, como o William Farias, ver essa zona e falar: onde eu vim amarrar meu burro? O ônus de você montar um time experiente, rodado, vencedor, é justamente esse. Eles vão medir as decisões do dia a dia. Não é ter somente uma academia bonita, não é somente ter um gramado bem cortado, uma logística de viagem legal, se hospedar em bons hotéis. É conduzir o dia a dia. Não é só a espuma, não é só o chopp ou a espuma. Tem que estar tudo muito bem equilibrado. A espuma do Guarani parece muito boa, mas o chopp tá meio azedo. Aquilo que funciona no dia a dia, aquilo que interessa. Então você imagina, para isso gerar e reverberar negativamente na sequência do clube. Com a torcida já reverberou pessimamente. O papelão que a direção passou ao longo dessas 12 horas ou menos de quarta-feira foi um papelão histórico. Foi um papelão, como disse o Sérgio Berretini no Twitter aqui, nosso amigo lá de São Paulo, do ABC, lembrou o dia que o Guarani depositou envelope vazio na boca do caixa para pagar salário dos jogadores. A mentira foi evidenciada e a direção renunciou. Não estou dizendo aqui que tem que renunciar, não é isso. Mas é uma coisa nesse nível. É baixaria. Isso dá a dimensão da capacidade de gestão de quem, até um tempo atrás, estava falando em profissionalizar o clube, em acabar com os erros, em mudar tudo isso. Olha o nível de decisão que o Guarani tem tido por parte dessas pessoas. Então, que Deus possa nos proteger. Porque quem está cuidando da gente no dia a dia não tem condição. Toma uma decisão, leva um tapinha na mão, muda de ideia. Provavelmente porque está financeiramente completamente dependente dessa pessoa. E o próprio investidor também. Ninguém sabe qual foi o tom da conversa, mas querer que o Matheus Costa continue é um negócio sem propósito, né? Trabalho péssimo. Vai continuar por quê? Por que que o investidor quer que o Matheus Costa continue? E por que que a direção que queria que o Matheus Costa saísse se curvou ao investidor, além do dinheiro? Essas perguntas nós queremos as respostas, mas mais do que isso, a gente queria uma comunicação mais assertiva e eu digo mais. Estamos gastando um dinheirão com uma nova pessoa, uma nova estrutura para cuidar disso. E a porta de entrada, o cartão de visita foi muito ruim. Bom dia, Guarani, um pouco mais longo hoje. E eu peço a vocês que deixem nos comentários aí o que você achou dessa terrível quarta-feira
14 de janeiro de 2026. Bom dia para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.